Olá, meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que a hora que vocês verem esse vídeo, a apostila já esteja pronta e vocês já estejam ou tendo levado lá na escola ou já com tudo preparado para entregar. A nossa primeira apostila, como vocês viram, ela foi mais de exercícios mesmo, de interpretação. Hoje vocês vão pegar a apostila do terceiro ano desse mês. Ela é meio que uma proposta de intervenção, mas já trazendo conteúdo. O que é essa proposta de intervenção? Lembram que vocês fizeram uma avaliação diagnóstica o ano passado? Então, nessa avaliação, a gente pegou os resultados de vocês para ver como que vocês estavam. Estavam interpretando direito, se conseguiu responder as questões. E uma boa parte, uma grande parte de todos os alunos, não só do segundo ano passado, terceiro ano esse, foram mal. Muitos alunos foram, a gente entende, porque foi logo no começo da pandemia, fazia 6 meses que vocês estavam sem aula. Então, a gente entende, por isso acha necessário fazer essa intervenção, essa revisão de alguns conteúdos. Ela não está bem específica aqui, mas ela está o tempo todo sendo feita nessa nossa apostila desse mês. Como que funciona isso? Vocês vão ter muitas questões de interpretação. A gente vai estar falando de artigo de opinião, que é o nosso conteúdo desse mês, mas vai ter muita coisa de interpretação ali no meio, que você precisa entender o que está pedindo, entender alguns conceitos. Então, gente, não vamos deixar para a última hora, não vamos fazer uma apostila de um mês em 4 horas. Ela pode parecer simples, mas você pode tirar muita coisa dela. E eu recomendo que vocês procurem o acesso na plataforma, porque mesmo que você não responda as questões por lá, às vezes tem algum videozinho, algum material a mais de apoio, que eu vou mandar no WhatsApp também, mas por lá talvez seja mais fácil de vocês acessarem. Então, mesmo que você não vá responder as questões lá na plataforma, é bom ter o acesso para poder pegar esse material que está lá na plataforma também, que será disponibilizado pelo WhatsApp, mas lá na plataforma ele tem uma acessibilidade maior. Então, vamos lá. O que a nossa apostila vai falar? Vou falar aqui bem em linhas gerais, depois eu vou explicar a questão por questão nos vídeos. A do mês passado eu não fiz isso porque ela era mais outra diagnóstica para mim, nesse caso, não era para o estado como foi aquela. Era para eu ter uma noção de como vocês estão depois desse períodozinho de férias, para continuar as nossas aulas. Então, nessa apostila, a gente já vai fazer essa intervenção que eu falei para vocês e também trabalhar alguns novos conteúdos, rever outros. Então, ela tá um pouquinho mais extensa e ela é muito focada na leitura. Ela não tem muitas atividades, mas ela tem bastante leitura. E eu preciso que vocês leiam. Se algum de vocês tem dificuldade com a leitura, me procura no particular, que a gente vai ver uma maneira de melhorar essa tua leitura. Mas eu preciso que vocês leiam. Isso é fato. Tudo depende da leitura. Então, quem tem essa dificuldade, e não é, eu não gosto de ler. Claro, se você não gosta de ler, também me procura, que a gente vai procurar uma forma de você buscar coisas que te instiguem a ler. Mas se você tem dificuldade mesmo de conseguir ler as palavras, também me procura. Ninguém precisa saber disso. Porque eu vou te ajudar no que for preciso e garanto que os outros professores também. Porque a gente precisa que vocês leiam. Isso é fato. Principalmente agora de casa. Mas então, vamos lá. O primeiro texto que vocês têm na apostila de vocês, só para ter uma ideia, para começar, ele tem três páginas. As 3 primeiras páginas, sem ser a capa, né? As 3 páginas depois da capa são texto. É um texto só. Então, vocês precisam ler. Mais de uma vez, inclusive, para poder responder as perguntas. Eu não deixei espaço, tanto que, olha, até a minha colinha eu fiz aqui. Eu não deixei espaço para vocês responderem na apostila.
Então, quem não responder na plataforma, que hoje ou amanhã eu já vou colocar na plataforma também, quem não responder pela plataforma, faz um caderno, arranca a folha, coloca junto com a apostila e entrega lá na escola. Ou então, tira foto e me manda a foto, desde que esteja bem legível. Ou escaneia e me manda, como vocês acharem melhor, certo? Porque eu não deixei espaço aqui, porque senão não ia dar para colocar todo o conteúdo que a gente precisa. Então, vocês têm aqui na página Taisquiche, eu acho que eu esqueci de página, foi mal. Aqui, depois dos textos, do texto chamado 5 motivos para acreditar no futuro, vocês têm algumas perguntas. Vocês têm da 1 até a 9. Vocês têm da pergunta 1 até a pergunta, meus rascunhos aqui. Até a pergunta 9 para vocês responderem. São perguntas de marcar X, perguntas dissertativas que vocês precisam escrever, pequenos textinhos, talvez. Então, vamos lá. Com calma, vai dar certo, mas eu preciso que vocês estudem e leiam também, certo? Mas junto a gente vai vencer isso. Depois, em seguida, vocês têm uma explicação sobre o que é um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? O que é ter opinião hoje em dia? Ah, é só eu chegar, eu acho que é isso e pronto. Não. Ter opinião, num artigo de opinião, é embasar sua opinião, é colocar sua opinião de alguma coisa em argumentos. Por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso por causa dos dados da pesquisa tal. Eu acredito nisso porque eu li o fulano de tal e o fulano de tal diz isso e esse fulano é importante nessa área. Tem outros argumentos aqui que a gente vai ver depois, que eu vou explicar também nos demais vídeos, mas vocês precisam focar em uma coisa. Para se ter uma opinião, é preciso se ter argumentos. Argumentos pautados em fatos, em pesquisas comprovadas, método científico. Eu preciso comprovar o que eu alego. Eu preciso procurar uma outra opinião, um outro lugar. Eu não posso só pegar o primeiro texto que eu tenho e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Ainda mais se eu for argumentar. Se eu defendo um posicionamento, eu tenho que necessariamente conhecer meu posicionamento contrário também. Porque como que eu vou dizer que eu não concordo com algo se eu não sei o que é aquilo exatamente? Por exemplo, bem algo. Ah, eu não concordo com o feminismo. Eu não sou feminista, eu não concordo com o feminismo. Tá, mas você entende o que é feminismo? O que é feminismo? Não o que você acha que é. Você já leu alguma coisa sobre feminismo? Você já pegou uma coisa que fala o contrário para você fazer a comparação? Então, esse é só um exemplo. Não estou dizendo que você tem que ser contra ou a favor do feminismo, não é isso. O que eu preciso é que vocês sempre tenham em mente que tudo tem dois lados, ou até mais, e eu preciso, até para criticar algo, eu preciso conhecer esse algo. Certo? Então, antes da gente sair criticando ou dando opinião, por mais que a gente está trabalhando como dar opinião, a gente precisa conhecer. Vocês vão ver nos textos que ela apresenta vários argumentos. Quando vocês forem escrever o de vocês, vocês também vão precisar escrever argumentos. Então, vocês vão ter que pesquisar. Então, vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que pensar um pouco mais. Porque se até para uma conversa de WhatsApp a gente precisa ter argumentos coerentes, imagina para um artigo de opinião, certo? Mas vamos lá. Depois eu vou explicar melhor o que é um artigo de opinião. Aí nós vamos ter mais algumas atividades de interpretação. Nós vamos ter muita atividade de interpretação para entender o que é, como que a gente faz esse trabalho. Lembra da primeira apostila que eu coloquei que a interpretação é um trabalho diário, é igual ir para academia, é exercício todo dia, então a gente vai treinar também. E no final, tem mais um texto grandão aqui, que são os textos de apoio, que vocês vão ler esse. Vocês vão ler esses textos e juntamente com os textos lá do início, aquele conjunto, aquele artigo de opinião, que são vários trechinhos de textos da mesma autora, vocês vão construir o artigo de opinião de vocês. Mas depois eu vou explicar melhor, porque esse vídeo já ficou longo demais. Mas vamos lá. E depois eu explico uma por uma das questões. Eu vou mandar esses vídeos, vou colocar no YouTube. Então, se você vê o que é melhor para você, ou pegar o link e ver no YouTube, ou baixar o vídeo aqui pelo WhatsApp,
Então, aos poucos, a gente vai vendo as melhores formas de ir estudando. E eu quero ver se vocês têm um bom acesso na plataforma, para pelo menos com quem puder a gente fazer uma aula online, ao vivo, não precisa ligar a câmera, não vou pedir para vocês ligarem câmera, mas pelo menos para vocês me ouvirem falar ao vivo sobre as coisas e tirarem as dúvidas ao mesmo tempo. É bem melhor do que só ver o vídeo e depois procurar no WhatsApp. Então, beijo, pessoal. Vamos estudar e até. Tchau.